Antes de começarmos, um convite rápido. No Café no Front, nós não tratamos história, geopolítica e guerra como manchetes passageiras. Tratamos como processos vivos, moldados por geografia, poder, economia e decisões tomadas muito antes de chegarem aos jornais. E é exatamente isso que você verá neste episódio. Como monarquias, impérios e estruturas dinásticas influenciaram o grande jogo do poder mundial. Da Europa, do Kaiserreich, ao Império do Brasil, passando pelas teorias geopolíticas de Mackinder e pela disputa eterna entre potências marítimas e continentais. Se você gosta desse tipo de análise densa, estratégica e histórica, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário e compartilhe este conteúdo. Isso ajuda diretamente o crescimento do projeto. E, se quiser aprofundar ainda mais, assine também o Café no Front no Substack. Lá publicamos artigos exclusivos, relatórios estratégicos, ensaios aprofundados e mantemos um chat fechado para assinantes. Tudo com um investimento módico que ajuda a manter a independência editorial do trabalho. Agora prepare-se, porque o grande jogo da história nunca realmente terminou. Imagine, por um instante, um mundo de 1880. Berlim fervilhava com fábricas que cuspiam aço e inovação. O Kaiser guiava uma nação unificada rumo ao ápice econômico e cultural, enquanto o Atlântico Sul via um império tropical consolidar vastidões continentais sob uma coroa estável. Não era acaso. Era o resultado previsível de estruturas de poder que entendiam a geografia como destino, a economia como arma e a continuidade dinástica como escudo contra o caos das multidões. Hoje, com o benefício da ironia histórica, perguntamos: e se as repúblicas do século XX, com suas promessas de igualdade e rupturas radicais, não tivessem trocado estabilidade por experimentos que tantas vezes terminaram em cinzas? A geografia impõe regras com crueldade impessoal. O coração da Eurásia, aquela vasta planície que Halford Mackinder descreveu como pivô da história, permanece o prêmio supremo. Quem domina a Europa Oriental comanda o Heartland. Quem comanda o Heartland domina a ilha mundo da Europa, Ásia e África. Quem domina a ilha mundo, segundo a lógica inescapável, olha para o planeta inteiro com olhos de conquistador. Mackinder, escrevendo em 1904, viu o trem e o telégrafo reduzindo distâncias terrestres, tornando obsoleta a supremacia naval britânica isolada. O poder terrestre, centralizado, móvel e abastecido por recursos imensos, tornava-se a força gravitacional da política global. Revisado para nossos dias, o argumento não perde vigor. A Rússia contemporânea, com suas estepes infinitas e recursos energéticos, ainda joga segundo essas regras antigas, buscando profundidade estratégica contra potências marítimas. A China, estendendo ferrovias e influências pela nova Rota da Seda, ecoa o mesmo instinto. O Heartland não é relíquia acadêmica, é o tabuleiro onde impérios se erguem ou caem. Mas o que Mackinder subestimou ou deixou implícito foi o papel das instituições políticas na exploração dessa vantagem geográfica. Monarquias, com sua continuidade hereditária e personificação do Estado, ofereceram com frequência a coesão necessária para transformar potencial geográfico em poder duradouro. Não por romantismo, mas por realismo ofensivo puro. O soberano,
identificado com a nação, investe no longo prazo, porque seu destino está atrelado ao dela. Repúblicas, especialmente as presidencialistas voláteis, frequentemente sacrificam visão estratégica em prol de ciclos eleitorais curtos e clientelismos internos. Considere o Kaiser Reich. Entre 1871 e 1914, a Alemanha, unificada sob os Hohenzollern, realizou um milagre econômico que ainda assombra. De um mosaico de estados atrasados, emergiu a segunda maior economia industrial do mundo. Produção de aço ultrapassou a britânica por volta de 1900. Química, eletricidade, engenharia mecânica lideravam o planeta. Universidades formavam elites técnicas, bancos financiavam expansão e uma marinha desafiava o domínio naval britânico. O Kaiser Guilherme II, com todos os seus excessos teatrais, encarnava uma ambição nacional que via o Weltpolitik como imperativo geográfico. A Alemanha, pressionada entre França revanchista e Rússia autocrática, precisava de colônias, de frota, de influência na Europa Central. O boom de 1900 a 1914 não foi mera sorte. Foi o fruto de unidade monárquica canalizando energias para poderio estatal. Ironia da história, a guerra que destruiu esse modelo nasceu, em parte, do medo que ele inspirava nas potências marítimas. Quem controla o centro da Europa ameaça o equilíbrio que os impérios navais tanto prezam. Transponha esse raciocínio para o Atlântico Sul. O Império do Brasil, de 1822 a 1889, oferece paralelo fascinante e subestimado. Herdeiro direto da transferência da corte portuguesa em 1808, o Brasil não nasceu de revolta jacobina, mas de continuidade dinástica. Dom Pedro I, proclamado imperador por aclamação, evitou o destino fragmentário das repúblicas hispano-americanas. Enquanto Bolívar e San Martín viam seus projetos republicanos dissolverem-se em caudilismos e guerras civis, o Brasil mantinha unidade continental sob uma coroa constitucional. Geograficamente, o prêmio era obsceno. Litoral imenso, bacia amazônica, planaltos férteis, fronteiras fluidas com vizinhos instáveis. Economicamente, café, borracha, açúcar e minérios financiavam estabilidade. Estrategicamente, o Império atuava como potência regional, intervindo no Prata, pacificando o interior, construindo infraestrutura com visão de longo prazo. Dom Pedro II personificava o monarca como estadista. Poliglota, interessado em ciência, artes e progresso, governou com moderação parlamentar que contrastava com o personalismo republicano posterior. Sob seu reinado, o Brasil aboliu gradualmente a escravidão, sem guerra civil catastrófica como a americana. Expandiu ferrovias, incentivou a imigração europeia e manteve neutralidade armada que preservava a soberania. A monarquia fornecia o poder de marca, dinástico. Um Bragança no trono sinalizava continuidade com a Europa civilizada, dissuadindo aventuras estrangeiras. O contraste com o que veio depois é revelador. A proclamação republicana de 1889, golpe militar disfarçado de modernidade, interrompeu uma trajetória ascendente. O Brasil perdeu, em certa medida, a capacidade de projetar poder coeso que a coroa permitia, entrando em ciclos de instabilidade regional, revoltas e dependências econômicas mais vulneráveis. Aqui entra o toque irônico. O realismo ofensivo sugere que estados maximizam poder relativo em ambiente anárquico.
Monarquias históricas, ao personificarem o Estado na figura duradoura do soberano, reduziam custos de agência interna e permitiam apostas estratégicas de longo horizonte. A Grã-Bretanha, com sua monarquia constitucional, construiu o maior império marítimo porque a coroa equilibrava parlamento e interesses imperiais. A Áustria-Hungria dos Habsburgo, apesar de multiétnica e decadente, manteve coesão central europeia por séculos. Mesmo o Império Otomano, com todas as fraquezas, resistiu como pivô muçulmano por mais tempo que muitos regimes republicanos modernos. As repúblicas revolucionárias, da França Jacobina à Rússia Soviética, frequentemente devoravam seus filhos em purgas e terror antes de estabilizarem. A tese de Mackinder ganha nuances quando aplicada a impérios ultramarinos. O Heartland eurasiático era vulnerável a potências marítimas que controlassem as crescentes internas, Rhinelands e rotas comerciais. Portugal, potência marítima pioneira, entendeu isso instintivamente. Seu império global, do Brasil à Ásia, baseava-se em fortalezas litorâneas, comércio e alianças dinásticas. A transferência da corte para o Rio em 1808 foi golpe de mestre geopolítico. Ao fugir de Napoleão, Dom João VI transformou a colônia em metrópole, elevando o Brasil a Reino Unido em 1815. O centro de gravidade do Império Luso-Brasileiro deslocou-se temporariamente para o sul. Isso preservou a dinastia Bragança e criou as condições para a independência negociada, ao contrário das guerras sangrentas da América Espanhola. Economicamente, o Império Brasileiro explorou vantagens comparativas com pragmatismo. O café do Vale do Paraíba e depois de São Paulo gerou divisas para a modernização. A borracha amazônica atraiu investimento internacional. Ferrovias ligaram portos ao interior, reduzindo custos de transporte em escala continental. Estratégia geográfica clara: consolidar o Rhineland antes que vizinhos ou potências extra-regionais o fizessem. A monarquia facilitou isso ao proporcionar estabilidade jurídica e diplomática. Tratados com vizinhos, reconhecimento britânico, manutenção da unidade territorial evitaram a balcanização que Mackinder temia em contextos terrestres. Questionemos, porém, com a frieza do historiador: foi a monarquia intrinsecamente superior ou mera coincidência histórica? A resposta realista é contextual. Em sociedades agrárias vastas e diversificadas, com ameaças externas e risco de fragmentação, a instituição monárquica oferecia legitimidade transcendente e mecanismo sucessório previsível. Evitava o vazio de poder que convulsiona repúblicas jovens. O Império Alemão de Bismarck e Guilherme ilustra o poder aglutinador. Unificação pela guerra, mas consolidação pela coroa. O Brasil de Pedro II, integração territorial pela diplomacia e força moderada. Progresso pela continuidade. O século XX, com suas guerras totais e ideologias de massa, testou duramente essas teses. A derrubada de monarquias europeias em 1918 criou vácuos preenchidos por extremismos. Weimar, frágil república, cedeu a Hitler. A Rússia czarista caiu para bolcheviques que, ironicamente, recriaram o império centralizado sob novo nome. No Brasil, a república enfrentou tenetismo, Vargas, ditaduras e instabilidade crônica até a redemocratização tardia. Hoje, observamos com ironia nações que preservaram elementos monárquicos ou forte continuidade institucional, Japão, Reino Unido, países escandinavos,
navegam melhor turbulências globais que muitos experimentos republicanos puros. Geograficamente, o Brasil continua abençoado e amaldiçoado. Amazônia como pulmão e reserva estratégica, mas vulnerável a cobiças. Litoral Atlântico abrindo para rotas comerciais globais. Proximidade com Antártica e África. No mundo multipolar emergente, com China buscando recursos e Estados Unidos defendendo rotas marítimas, uma visão estratégica coerente exige mais que alternâncias partidárias. O realismo ofensivo pede projeção de poder, marinha forte, diplomacia ativa, economia desestatizada, mas direcionada para vantagens comparativas. A monarquia, em sentido simbólico ou restaurado em debate, representa precisamente essa capacidade de pensar em gerações, não em mandatos. Não se trata de nostalgia ingênua. Erros monárquicos abundaram, absolutismos rígidos, favoritismos, resistências a reformas necessárias. O Império Brasileiro tardou na abolição plena. O Kaiserreich flertou com o militarismo excessivo. Mas a estrutura permitia correção interna sem ruptura total. Contrastem com as guinadas revolucionárias que custaram dezenas de milhões de vidas no século passado. Mackinder, atualizado, nos alerta: o pivô eurasiático permanece em jogo, com atores autocráticos ocupando o centro. Potências marítimas e continentais periféricas precisam de alianças e instituições resilientes. O Brasil, como potência sul-atlântica, herdeiro da tradição imperial, tem oportunidade única. Sua geografia convida ao protagonismo. Ponte entre Américas, África e Antártica, detentor de biodiversidade e recursos que o século XXI valorizará mais. Manter coesão interna, investir em marinha, tecnologia e diplomacia flexível não é luxo, é imperativo ofensivo. A história, com seu humor negro, sugere que as monarquias do passado compreendiam melhor a natureza duradoura do poder. Elas viam o Estado como extensão da família real, com deveres intergeracionais. Repúblicas modernas, capturadas por ciclos curtos e interesses setoriais, frequentemente perdem o fio da meada estratégica. Não é coincidência que o apogeu alemão de 1900 a 1914 coincidiu com o vigor imperial. Nem que o Brasil imperial tenha unificado território maior que a maioria das repúblicas vizinhas sem fragmentação permanente. Olhemos adiante com olhos questionadores. Em mundo de rivalidades renovadas, Estados Unidos versus China, Rússia no Heartland, potências médias buscando espaço, estruturas que permitiam visão de longo prazo terão vantagem. O Brasil, com sua herança monárquica discreta, mas profunda, carrega lições úteis. Talvez a coroa, mesmo como ideia, lembre que poder não se constrói apenas com votos, mas com continuidade, geografia astuciosamente explorada e economia ao serviço da grande estratégia. O grande jogo continua, o pivô gira. E as nações que entendem sua posição no mapa, com instituições à altura da ambição, ainda escrevem capítulos gloriosos. O resto assiste, ou pior, desaparece nas margens da história. Se você chegou até aqui, já percebeu que a história raramente é apenas passado. Impérios caem, regimes mudam, ideologias surgem e desaparecem, mas a geografia continua impondo suas regras. E as grandes potências continuam disputando espaço, recursos e influência como fizeram durante séculos. O Café no Front existe justamente para explorar essas conexões entre história, guerra, economia e geopolítica sem superficialidade.
Então, se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe um comentário e compartilhe este vídeo. Sua participação fortalece diretamente este projeto independente. E não se esqueça do nosso Substack. Lá você encontra artigos exclusivos, relatórios estratégicos, análises aprofundadas e acesso ao chat fechado da comunidade do Café no Front. Tudo sustentado por um investimento acessível que garante a continuidade e a independência do trabalho. Obrigado por acompanhar até aqui. O grande jogo continua e nós seguimos observando cada movimento.